Lá, o Barcelona vence, derrota o Levante e está de volta à liderança. Sobre isso eu vou falar após a vinheta. Vamos lá, o Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Condé, Eric Garcia, Gerard Martin, Cancelo, Frank de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha. Hoje teve 3 retornos para o Barcelona nessa partida, né? O primeiro deles foi a vitória. O Barcelona voltou a vencer. Isso é crucial. Hoje a gente viu um Barcelona leve. Foi muito falado, né? Principalmente depois da derrota para o Girona. O Flick disse que o Barcelona teria ali 2 dias de folga e logo retornaria. Voltou quarta ou quinta, né, se não me engano, e aí o Barcelona logo retornaria. E nesse tempo seria importante para descansar, esfriar a cabeça, zerar as ideias, porque é preciso também neste momento. E depois, quando retornar, recomeçar. Viver um recomeço. Começar do zero. E foi isso que o Flick pregou na coletiva e de fato é o que aconteceu. O Barça teve um recomeço. Deu para ver que o Barça pôde descansar, zerar as ideias e conseguir ter um recomeço para voltar hoje mais leve, voltar hoje querendo o jogo, indo para cima. E foi uma partida tranquila do Barcelona, com 4 minutos de jogo, o Marc Bernal marca 1-0, lá com 32 o Barcelona consegue o 2-0 com o Frank de Jong. Então 2-0 no primeiro tempo parece que tirou as forças do Levante, que já não conseguiu fazer mais nada na partida. Sim, teve alguns momentos que o Levante teve aquela bola lançada, ficou de cara com o Juan Garcia, mas não foram tantos quanto nas outras partidas, e isso a gente sabe que faz parte de uma estratégia do Hans Flick, mas o Barcelona conseguiu se defender bem. Em alguns momentos o jogador do Levante estava impedido. O Barcelona conseguiu então vencer de uma forma muito tranquila. No segundo tempo o Barça fez algo que até às vezes é difícil da gente ver o Barça fazer, que é administrar o jogo. O Barcelona administra o jogo, troca muitos passes, perde muitos gols, mas eu acho que o Barcelona... não é só porque teve uma pontaria ruim, é porque eu acho que o Barça deu uma descida na marcha, tá? Eu acho que o Barcelona baixou a marcha, o Barcelona foi um pouquinho mais tranquilo, sabe? Sem querer se arriscar tanto. O Barça consegue depois um golaço do Fermin, fazer 3-0, mas lá na reta final do jogo parecia que ia acabar 2-0, apesar que o Barça estava chegando, estava perdendo gols. Mas diferente das outras partidas que é loucurada, é o Barça tomando gol, é o Barça tendo que buscar a virada, é o Barça que marcou e o adversário volta para o jogo. Hoje não, hoje o Barcelona não deixou o Levante voltar para o jogo em nenhum momento. O Barça mata o jogo cedo, administra e tem domínio total. Hoje foi uma vitória mais tranquila, né? Uma partida mais tranquila em comparação a todas essas partidas que o Barcelona estava tendo ao longo destes tempos. Uma excelente partida, mais uma vez, do Lamine Yamal, né? O Cancelo foi eleito o melhor da partida, MVP, como se fala. Ele fez hoje uma boa partida, acho que foi a melhor partida do Cancelo com a camisa do Barcelona. O Marc Bernal é um guri jovem, né? Ele chega a tomar uma caneta ali no momento no segundo tempo, mas ele tá melhorando cada vez mais. Mostra-se uma opção pro Flick, marca gol. Né? O Frank de Jong também jogando muito, como joga bem de Jong, marcou gol, mais uma partida muito boa do Frank de Jong. Ok? Então o Rafinha hoje talvez não estava no seu melhor dia, mas é crucial tu ter o Rafinha aí no time. Eu falei 3 retornos, né? O segundo retorno tem muito a ver com o que a gente falou aqui durante a semana no Momento Blaugrana. Para quem não sabe, a gente não aparece aqui para falar de Barcelona só em dia de jogo, tá? A gente fala pelo menos uma vez na semana, tem um vídeo aqui, Momento Blaugrana. Às vezes 2 vezes na semana. Se o Barça não jogar durante a semana, é 2 vezes na semana. Se o Barça jogar, pelo menos uma vez na semana tem um vídeo aqui para atualizar informações do Barcelona, saiu qualquer novidade, opinião, uma espécie de vídeo pré-jogo. Momento Blaugrana sempre tem aqui no canal. Essa semana, terça-feira, é um dos dias que nós iremos ter. O Barcelona, ele retorna à liderança da La Liga. E uma das coisas que eu falei aqui no nosso último vídeo de Momento Blaugrana é que nada estava perdido. Nada estava perdido. Não tinha nada perdido. Não tinha nada perdido. O Barcelona, ele perde sim a liderança, mas o Real Madrid não está num maravilhoso momento da temporada. O Real Madrid trocou de técnico no meio do ano. O Real Madrid caiu para os playoffs da Champions. O Real Madrid, ele oscila demais. Então, não era impossível tu imaginar que o Real Madrid ia empatar ou perder algum jogo. O que o Barça tinha que fazer era olhar para si e não podia deixar aquela pontuação de 2 de vantagem do Real Madrid aumentar. E como não deixar isso, ganhando seus jogos, fazendo sua parte. A gente só não achou que seria tão rápido assim essa revés do Real Madrid, e o Real Madrid perdeu para o Osasuna. É aquilo que a gente falou. Eu vi gente, depois do jogo contra o Girona, dizer que não acreditava mais no título da La Liga,
que já estava cansado. Aí outros dizendo, ah não, esquece título da La Liga pro Barcelona, esquece isso, a temporada foi para água abaixo, Copa do Rei já foi, agora a La Liga. Cara, eu acho que assim como não dá para tu dizer que já ganhou, também não dá para tu dizer que já perdeu, né? Muito extremos, né? Ou é um extremo de já ganhou e o Barça é campeão, que também não é certo numa La Liga assim, e também é um extremo de já perdeu. Quando um time abrir 5, 6 de vantagem de pontuação, nessa reta final pelo menos, aí sim, aí eu acredito que vai estar encaminhando seu título, mas enquanto isso não acontecer, pode dar Barcelona, pode dar Real Madrid, tem um elo clássico ali na frente, neste momento, rodada a rodada, que muda muito, o Barça é líder agora com 1 ponto à frente, ok? E o Barcelona tem uma agenda mais leve do que o Real Madrid, que ainda joga essa semana em Champions, e o Barcelona não. Portanto, Barcelona é líder com 1 ponto a mais que o Real Madrid, não tem nada perdido, temos uma temporada aí ainda. Okay? Muita gente acha que a La Liga é o título liga mais fácil que tem, né? É claro que Barcelona e Real Madrid estão numa prateleira muito acima dos outros times. Mas cada um tem a sua briga pessoal. Tem alguns anos que tu tem uma Real Sociedad ou um Girona que fica líder por um tempo e que aparece ali para ter a sua briga na Champions e vira o time do momento e pode até derrotar Barcelona e Real Madrid. Tu tem o Atlético de Madrid, que é sempre aquele terceiro time que sempre incomoda e vai sempre querer estar no G4. E aí tu tem outros times que vão ter a sua briga. Tu tem um Bilbao, esse ano o Celta de Vigo, que anos anteriores brigava para não cair, mas esse ano está em sétimo. Tu tem um Bilbao, um Betis, Villarreal, que vão estar brigando por vaga na Europa League ou na Champions, certo? E aí tu tem aqueles times que brigam para não cair, que às vezes são Alavés, Raio, e tu vê como é louco, essa temporada é o Girona, né, que há 2 temporadas atrás brigava por G4. Então esses times que brigam para não cair incomodam também, porque eles vão jogar por um gol, eles jogam para fazer um gol e se fechar, e desafiam. Mesmo que muitos times não tenham a mesma briga que Barcelona e Real Madrid, cada um tem a sua própria briga ali, uns é para não cair, outros é por Conference League, Europa League ou um G4, ainda assim, todos quando vão se enfrentar, mesmo que enfrentem um time de briga diferente, dão trabalho. Então a La Liga, e além de que a La Liga tu tem que ter um erro zero, porque se Barcelona ou Real Madrid acordam um dia ruim e perdem a partida, podem estar perdendo a liderança, podem estar perdendo a chance de encaminhar uma liga e podem estar perdendo um título. Agora é rodada a rodada. Agora entre Barcelona e Real Madrid, quem perder corre sérios riscos de perder a liga. Eles têm que ter um erro zero, ok? Porque nenhum deles tem gordura. Quando tu tem 6, 7 pontos de diferença, tudo bem. E não é o caso de nenhum dos dois. Isso mostra a dificuldade dessa liga. E o terceiro retorno que eu falei é o retorno do Pedri. Que é uma excelente notícia para o Barcelona. O Pedri entrou no segundo tempo hoje. Esperamos que ele esteja no dia 3. Eu não sei se o Barça pode ou não virar do Atlético. Poder pode, mas eu não sei se o Barça consegue virar ou não do Atlético de Madrid. É muito difícil. Mas pelo menos para a Champions ele estará. E para essa La Liga que o Barça tem 1 ponto de diferença e está muito brigada. E não tem tantos jogos assim. Barcelona que ainda vai enfrentar os times do G4. Próximo jogo contra o Villarreal. Próximo final de semana, sábado que vem, jogo dificílimo. E tu ter o Pedri é uma diferença, tá? Então são 3 retornos muito bons pro Barcelona, principalmente nesse momento de liga. E é como eu falei, não tem nada perdido, tá bom? É que algumas pessoas... Eu entendo que o torcedor do Barcelona nos últimos anos passou por tanta coisa difícil que quando perde é normal vir um pessimismo. Mas a gente tem que entender que agora é outro Barcelona, o Barcelona do Flick. E sem dúvida, do Barcelona do Flick tu pode esperar tudo e nada. E é isso que o Barcelona tem feito, né? E é líder novamente de La Liga.